Quero compartilhar aqui uma palavra junto com os irmãos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 18 ao 22. Essa passagem me encanta. Ela também está em Mateus 16, 13 a seguir, Marcos 8, 27 a seguir. Diz assim a Bíblia: estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: o Cristo de Deus. E advertindo-os, mandou que ninguém contasse isso. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Eu quero trazer essa mensagem de reflexão com o seguinte título: sofrimento predito, ou ainda previsto, sofrimento previsto. E nós vamos observar aqui nesse texto que Jesus ele está querendo saber o que diz o povo, o que diz os discípulos, e Jesus já sabe o que pensam a liderança sobre ele. São três grupos distintos de pessoas: multidão, discípulos e aqueles que fazem parte da liderança, ou então de todo aquele sistema que envolvia a nação de Israel no tempo de Jesus. Nós somos sabedores que Jesus já havia feito aqui muitas coisas. Os discípulos haviam sido enviados, havia muitos milagres, acabara de acontecer a primeira multiplicação dos pães, e agora Jesus ele tem uma reunião com os discípulos e ele quer saber, ele quer filtrar, ele quer entender o que está acontecendo naquela ocasião, naquele instante. No versículo de número 18, estando ele orando em particular, a primeira coisa é oração. Antes de tudo é oração. Para falar, para fazer, para ir, para voltar, tudo deve ser levado em oração. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele pauta a sua vida na oração. A oração é o seu instrumento maior. Não se move sem oração. É o que Jesus está nos passando aqui. A primeira lição: orou. E diz a Bíblia que estavam com ele os discípulos, a quem perguntou. Num segundo momento, ele faz a pergunta. Ele não expressa, Jesus não expressa o interesse de querer saber da liderança. Ele quer saber do povo. O que o povo pensa dele. Jesus veio para os pobres, para os necessitados. E Jesus queria saber se ele estava tendo êxito na sua missão. Se o povo estava entendendo aquele grande movimento, aquela grande situação da época. O que estava acontecendo em Israel? Ele queria saber se o povo estava entendendo. E esse era
o alvo do seu ministério, o povo. A opinião do povo interessava para Jesus. Aleluia. Não interessava a opinião de quem estava na frente, dos sacerdotes de Roma, porque Jesus já sabia qual era a sua opinião. E a Bíblia diz, no versículo de número 19, que os discípulos responderam, João Batista, outros dizem Elias, e outros que era um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Claro que o judeu não acredita em reencarnação, não é verdade? Mas aqui ele cita os dois profetas em Lucas, e nós sabemos que em Mateus 16,14 ele aumenta a lista do profeta, e Jesus é comparado a João Batista, é comparado a Elias, e em Mateus capítulo 16, verso 14, em Jeremias, só para lembrar quem foi João Batista, nós vamos ver que João Batista foi filho do sacerdote Zacarias. Logo se entende que João Batista ele renunciou àquele cargo, ele renunciou àquele status de também ser lá um sacerdote para fazer a vontade de Deus, renunciou os palácios para ir pregar no deserto e fazer a vontade de Deus, renunciou às roupas para se vestir de pele de camelos, renunciou aos manjares. Esse era João Batista. Renúncia era o que Jesus também tinha na sua vida. Jesus foi comparado a João Batista, que largou tudo para ir para o deserto fazer a obra de Deus. Também foi comparado a Elias. E nós conhecemos a história de Elias. Elias veio na maior dificuldade de Israel, quando o rei era Acabe e a sua mulher assírio-fenícia Jezabel, que controlava Israel, porque Acabe era um homem frouxo, um homem covarde, dissimulado e facilmente manipulável. Era o Acabe. Jezabel entra num cenário e corrompe tudo, e corrompe todos. Jezabel tinha na sua mão os profetas que comiam na mesa com ela manipulava o reino. O reino de Israel na época de Elias estava a bancarrotas, e Deus precisava de um homem para fazer a diferença, de um homem só para fazer a diferença naquela situação em que Israel se encontrava. Elias aparece profetizando a seca, 3 anos e meio. Elias aparece desafiando os profetas de Baal e Aserá. Elias é chamado de perturbador de Israel. Elias veio para mexer com aquela situação. Elias veio contra a profetisa Jezabel, aquela que dominava o sistema. Elias veio contra o próprio sistema. Elias veio contra o próprio rei. Quem se levanta contra reis hoje? Mas Elias veio. E Jesus estava sendo comparado a este homem. Aleluia. De maneira incrível, estavam identificando Jesus. João Batista, Elias. E também em Mateus 16, verso 14, ele é comparado a Jeremias, o profeta chorão pré-exílio. Jeremias foi odiado pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, pelos reis, pelos profetas, falsos profetas, pela liderança, pelos patriotas. Jeremias foi odiado por tudo, por todos. Foi para o calabouço, foi preso várias vezes, foi injuriado, foi caluniado, foi perseguido. Estavam comparando Jesus também a Jeremias, que Jesus era um revolucionário, como foi João Batista, como foi Elias, e como foi Jeremias, e como estava sendo Jesus Cristo. Aleluia.
E o povo estava entendendo que aquela situação era interessante, porque estava havendo ali um novo mover. Estava já para ser inaugurado aquilo que nós conhecemos hoje como graça. Nós sabemos também que disseram assim os discípulos: você está sendo considerado como um dos profetas. Ora, quando ele é comparado ainda a um dos profetas, nós entendemos que profeta fala de coisas do futuro, que profetas fala de profecia, e profecia nada mais é do que predições acerca das coisas futuras que só Deus sabe e que Deus as revela aos seus profetas, as coisas acerca do futuro. Mérito, honras e glórias a Deus, absolutamente e unicamente a Deus. E essa era a função do profeta, predizer o futuro. Ora, ninguém queria saber de suas derrotas, ninguém queria saber das suas predições, ninguém queria ver, ninguém queria saber que a derrota dessa turma seria eminente. E como nós conhecemos a história, se extinguiram os saduceus, os fariseus, os herodianos, se extinguiu o Império Romano como exército, se extinguiu os zelotes, se extinguiu toda essa turma, e o cristianismo proliferou através da obra do Calvário, através do próprio Jesus, do amado e querido Salvador. Todos esses profetas, eles na sua época estavam praticamente sós contra aquele sistema corrompido de sua época. Nós sabemos que Eliseu veio após Elias e que o próprio Deus diz que ainda havia 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E nós sabemos que havia contemporâneos de Jeremias, mas na qualidade e relevância desses homens, eles foram únicos. Assim como foi Jesus, único na sua obra. Não se compara Jesus a nenhum outro, mas quando olhamos para eles, olhamos e vimos que eles estão apontando para Jesus no movimento, no mover daquela situação. E Jesus, como eles, estavam diante de um sistema corrompido, e eles se tornaram uma verdadeira ameaça. João Batista denunciou Herodes com a esposa do seu irmão, decapitado. Elias denunciou um sistema, teve que ir para o deserto. Jeremias foi para o exílio, odiado por todos. Aleluia. Antipatizado. Aí você pode observar a mesma coisa que Jesus. E agora Jesus, ele se torna nessa circunstância, quando ele multiplica ali os pães, quando os milagres estão acontecendo, Jesus se torna uma verdadeira referência da sua época. E quando um homem como Jesus se torna o top, a referência, se torna o mais famoso, podemos assim dizer, o que está fazendo alguma coisa, Jesus passa a se tornar então uma verdadeira ameaça. Ele ameaça todo mundo. No versículo 20, perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: o Cristo de Deus. Jesus queria saber quem estava percebendo aquele movimento. Jesus queria saber quem estava se dando conta, quem estava percebendo que nunca antes na história daquela região aconteceu tanta coisa que agora estava acontecendo. E Jesus obteve a resposta do povo e agora queria saber a resposta do próprio discípulo. Ora,
Quando aparece alguém, de repente, porque sabemos que o ministério de Jesus está entre 2 anos e meio a 3 anos e meio, não se tem uma definição exata, colocamos 3 anos, que aparece de repente, cura enfermo, cura leproso, dá voz a mudo, ouvidos a surdo, ressuscita morto, multiplica pão, anda sobre as águas, aquilo foi impactante. E assim Jesus, ele passa a se tornar uma verdadeira ameaça. Quando se torna uma verdadeira ameaça, Jesus começa a entender então que a hora está chegando. E ele quer saber do povo e dos discípulos. Ele quer saber de quem é o alvo dele, se o alvo dele entendeu, se o povo entendeu. O alvo de Jesus é o pobre e necessitado, é o contrito de coração. Jesus veio para os pobres e aflitos, para os doentes, para os necessitados. E aqui falamos de todo e qualquer tipo de necessidade, aleluia, sem acepção de pessoas. Jesus veio e agora ele estava sabendo do povo. O povo estava comparando a João, a Elias e a Jeremias, como no caso de Mateus 16. E agora os discípulos estavam dizendo que ele era o Cristo de Deus. Eles estavam entendendo. Era tudo isso que Jesus precisava saber. Mandou que ninguém contasse. Ora, quando percebo que Jesus está pedindo silêncio aqui, eu também entendo que alguns ainda não haviam percebido aquele movimento, que muitos não haviam entendido o que estava acontecendo, mas era aquele o próprio Jesus enviado por Deus, e estava cruzando desapercebido por alguém talvez que não quisesse aceitar a realidade. Lá no versículo 22, que eu costumo dizer a lista de situações e a lista de perseguidores, no 22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Mas aqui traz uma lista, como os profetas que citamos aqui: lista de sofrimento, lista de rejeição, lista de perseguição. Jesus ia sofrer, ser rejeitado, ser perseguido. Por quem? Aí a Bíblia revela: pela liderança religiosa, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. 3 categorias de liderança, inclusive também por Roma. Aquele grande império aceitou toda aquela acusação contra Jesus porque lhes era conveniente. Todos eles se mancomunaram para condenar a Cristo na cruz e exterminar com uma grande ameaça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente Jesus fala ali do triunfo. É claro que quando nós olhamos aqui líderes religiosos, sacerdotes, principais sacerdotes e mestres da lei, esse grupo aqui deveria acolher Jesus. Eles deveriam pegar Jesus com as 2 mãos, com os 2 braços. Eles deveriam pegar Jesus e explorar os ensinos de Jesus, porque eles é que eram entendidos da religião, da lei e do sacerdócio. Aleluia! Mas o que eles fizeram? Eles, por entender que Jesus se tornara uma ameaça para o trono deles, decidiram então trazer sofrimento, rejeitar e perseguir a Jesus até a morte e morte de cruz. Mas Jesus triunfou. Embora eles não quisessem, embora eles não queriam, Jesus ressuscitou. Esse é o triunfo de Cristo na cruz. Esse é o triunfo do cristão na cruz. E quando nós olhamos para esses personagens aqui, para os profetas, quando nós olhamos para o próprio Jesus,
nós vamos ver aqui um tipo de cristão, um tipo de igreja, e nós vamos ver um tipo de igreja invisível, melhor dizendo, melhorando a frase, uma igreja invisível, porque o verdadeiro cristão, o cristão legítimo, ele passa por perseguições, rejeições, ele incomoda muita gente. O cristão legítimo, ele oferece um verdadeiro perigo àqueles que estão no topo, àqueles que estão liderando um sistema corrompido, e aos olhos dos mestres da lei, dos escribas, dos líderes religiosos, dos sacerdotes, tem que ser abatido, a exemplo de Cristo. E olhamos aqui para Jesus, e olhamos aqui para o cristão legítimo, e olhamos aqui para a verdadeira igreja, a igreja invisível, interdenominacional, que adora a Deus, que não aceita conchavos, bajulações, que não aceita política, que não aceita subornos, que não se corrompe, que continua a adorar Jesus, estudando a palavra com um conceito genuíno de Cristo, entendendo o mover de sua época, mover de restauração para a nossa época. Aí nós vemos a figura do cristão legítimo, rejeitado, perseguido e alguém a ser abatido. É só você olhar a Bíblia. E parece que vejo aqui, trazendo aqui apenas uma ilustração, e vejo aquele profissional de alvenaria, o pedreiro, da construção civil, o pedreiro, que ele está ali com a sua peneira e já colocou areia na peneira e está prestes a sacudir aquela peneira. E nós sabemos por experiência que quando sacode a peneira, só cruza os grãos limpos, só cruza os grãos finos, só cruza os grãos que serão aproveitados, que só cruza o grão útil, aleluia. E posso perceber que a qualquer instante o pedreiro chamado Jesus, ele vai pegar a peneira e vai sacudir a peneira, aleluia. E quem for cristão legítimo vai cruzar, mas quem for sujo, eu vou melhorar a frase dentro do contexto da peneira, quem for sujeira não vai cruzar, quem for estragado não vai cruzar. Quando Jesus fala aqui da confissão de Pedro, ou então do sofrimento predito, do sofrimento anunciado de Jesus, eu posso ver também na figura de Cristo uma igreja que passará, aleluia, por sofrimento, por rejeição e por perseguição.